Olá, família do Mediadores Brasil. Nós temos tido o privilégio de recebermos pessoas muito legais, muito importantes aqui na nossa casa, na sede do MB, na cidade de Blumenau. E eu quero contar para vocês que hoje tem uma pessoa aqui bem especial. Especial para vocês, especial para a mediação, mas sobretudo especial para mim. Há pessoas que nós conhecemos nessa jornada da mediação, e eu posso dizer a vocês que grande parte dos meus amigos hoje vem da mediação. E Carol é uma mediadora aqui do Sejusc de Blumenau, e que eu tive o privilégio, a honra de conviver, de estar com ela nessa jornada. E Carol é aquela mediadora que a gente olha e diz assim: eu quero ser como ela, eu quero chegar nesse lugar. E eu falo isso para vocês com muita tranquilidade. Inclusive, diante de uma situação que houve numa mediação bastante complexa que eu estava conduzindo e que eu precisei ser substituído por uma razão específica, foi a ela que eu recorri, porque eu disse: essa pessoa tem toda a condição técnica e a condição de humanidade para conduzir esse caso. Não que os nossos outros colegas não o tenham, mas Carol tem essa sensibilidade, tem esse lugar nato que ela ocupa, para além de toda a capacitação técnica. Então, eu faço questão, Carol, de fazer esses elogios públicos, porque você sabe do apreço que eu tenho pelo teu trabalho. E eu quero te dizer que eu estou muito, muito feliz, porque vejam só, Carol mora também em Blumenau, mas diante da correria da vida, tanto minha quanto dela, essa entrevista demorou bastante para chegar, para acontecer. Então hoje, finalmente, estamos juntos aqui na sede do MB. E Carol, quero te dar as boas-vindas, te deixar aqui toda a nossa gratidão, a minha, da equipe do MB, por esse momento, por essa partilha e por você vir aqui conversar não apenas comigo, porque conversando aqui, nós estamos conversando com toda a família MB. Bem-vinda. Muito obrigada, Henrique. Eu estou muito, muito, muito agradecida por estar aqui. Eu sei que realmente as pessoas que estão no Mediadores Brasil, vivem essa experiência com todos nós, são pessoas realmente que levam a fé no ser humano. Eu quero agradecer todo esse carinho que você sempre teve comigo, esse olhar da mediação sempre muito focado, muito dedicado, com muito carinho, e isso daí faz toda a diferença para o trabalho dos mediadores, para o grupo do Mediadores Brasil. Eu quero agradecer muito o teu convite, fico muito feliz, honrada e lisonjeada por estar aqui, dividir um pouquinho desse nosso trabalho. A honra é nossa, com certeza. Carol, eu estou com uma lista aqui de perguntas que a gente tem vontade de te fazer, e eu vou contar para vocês que, por mim, aqui a lista teria intermináveis perguntas, porque é muita coisa que a gente quer realmente saber de ti, mas me faz sentido começar te perguntando algo que habitualmente eu pergunto a todos os nossos entrevistados. Deixando de lado todo o teu conhecimento técnico, toda a tua formação, toda a tua habilidade para mediar, eu gostaria de te perguntar, para Carol, pessoa, o que é a mediação? A mediação é o ouvir, o acolher o ser humano, estar presente em cada indivíduo que vai te procurar. E estar na totalidade, estar presente com ele. Isso é o papel do mediador. Ter uma escuta ativa, ter uma empatia, poder entender qual é a dificuldade, o que trouxe ele ali. Uhum. Essas são habilidades que você vai construindo com o tempo e cada dia você tem que agregar um pouco mais. E isso é fundamental para a mediação. Eu acho que isso é importantíssimo para a gente poder realizar uma mediação com excelência. Estar presente na essência da pessoa que vai te procurar.
Uau! Já começamos aqui dando um mergulho, né? Carol, diante dessa tua definição sobre o que é mediação, eu te pergunto, o que te levou à mediação? E mais do que o que te levou à mediação, o que te levou a buscar se especializar na mediação familiar? Porque nós temos falado muito aqui no Mediadores Brasil sobre a importância de nós sairmos desse lugar de mediadores generalistas, por assim dizer, que é aquele profissional que, por ter uma formação técnica, entende que está pronto ou habilitado para mediar todos os tipos de conflitos. E temos dito, importantíssima a especialização em determinado nicho, em determinada área de conflito, porque acredito e defendo, Carol, que ao nos especializarmos numa determinada área de conflito, nós temos condições, sim, de ofertar uma mediação proporcionando uma melhor experiência para aqueles medianos. Então me conte, como é que a mediação chega na tua vida e o que te levou a se especializar no nicho de mediação familiar, onde hoje você é essa grande referência? Bom, a mediação chegou na minha vida acreditando que o direito é muito pragmático, né? A gente sabe que o direito tem um objetivo e ele deve ser seguidos várias regras, leis, e a mediação, ele muda um pouco essa cultura e esse olhar. E eu acredito muito nessa mudança, nessa transformação de receber o indivíduo, receber as partes ali. Eu não gosto muito de colocar esse nome partes, né? Mas são as pessoas que estão ali como um todo. Boa. Recebê-las como um todo, tentar entender, ajudá-las, e essa mudança de cultura, da cultura do direito, que eu acho espetacular. Eu acredito na transformação, como o nosso mestre Veluzula coloca, né, na emancipação do sujeito, e eu acredito muito nisso, nesse novo olhar do direito. Foi isso que me levou a ir procurar mediação. A mediação familiar, como você coloca, Henrique, é fundamental a especialização, tá? Porque eu acredito que para eu trabalhar com as famílias, eu tenho que me especializar. Hoje o direito de família é uma das áreas do direito que mais existe em mudança. Existe um pluralismo das instituições familiares. E muitas novas famílias estão surgindo. A família digital, a família multiespécie, a família poliamorosa. Então a gente tem que ter o conhecimento disso, tem que se especializar nisso, tem que aprender, tem que observar, ter o conhecimento de diversas formas para a gente poder acolher essas famílias e poder fazer um trabalho bem feito para realmente os advogados ali presentes perceberem que você tem a condição, a habilidade, o conhecimento de técnicas para estar trabalhando de uma forma a satisfazer todas as partes. Então, por isso que eu acho essencial a especialização. Faz sentido, diante da tua fala, nós dizermos, por exemplo, que no âmbito da mediação familiar, que é onde você fez a tua escolha, onde você majoritariamente atua, você, por exemplo, sentiu já a necessidade de transitar ou de buscar conhecimentos para além da mediação e para além do direito de família e, por exemplo, transpor essas duas matérias buscando a sociologia, a multidisciplinaridade, justamente para você entender que hoje, diante do teu fazer na mediação familiar, você precisa compreender as mais diversas formas de organizações familiares, então? Com certeza, eu concordo plenamente com isso, com relação a quando você vai receber as famílias de diferentes culturas, multiculturais. Você não sabe como é a cultura deles, você fica totalmente perdido na sessão. Você tem que, pelo menos, ter uma noção de como é a cultura deles, para você poder entender ou fazer as partes entender e ter consciência
do problema que eles estão enfrentando. Porque se você não tem esse conhecimento, como é que você vai abordar, você mediador? Você tem que ter o conhecimento multicultural. E isso é importantíssimo, com um livro, com a observação das pessoas, ou numa viagem, você tem que aprender para poder lidar com as pessoas. Importantíssimas colocações, Carol. E aí, nessa mesma linha, eu te pergunto, nós temos os mais diversos tipos de conflitos, trabalhistas, comerciais, condominiais, e nós temos os conflitos familiares. Diante da tua capacitação, da tua vasta experiência na questão envolvendo conflitos familiares, quais são as particularidades que você pode trazer aqui para nós, que você percebe ao mediar conflitos familiares? Olha, Henrique, o nicho de outros conflitos tem aqui algumas características, mas no conflito familiar, esses pontos a gente percebe como muito frequentes e que precisam ser cuidados por uma mediação. Os conflitos familiares, eles são diferentes porque existe uma relação anterior entre as pessoas. Ok. Muito fortes. Existe um conflito e vai existir, provavelmente vai existir, relação futura. Porque a maioria das vezes essas famílias têm filhos. Uhum. Hoje no Brasil, quando nós fazemos a mediação familiar e a gente faz um acordo, as famílias, nós não fazemos outros acordos para que eles retornem a conversar. Na Europa já existe isso. Quando é realizado um acordo, a família, dentro desse acordo, já está estipulado a cada 5, 7 anos para eles retornarem à mediação e refazer, caso necessário, esses acordos para conversarem se está tudo ok. Porque seria um ajuste temporário dos combinados construídos na mediação. Perfeito. Porque a vida é dinâmica, ela vai mudando, as pessoas também, obviamente, vão entrando em novas realidades, e esse contexto, ao que eu estou entendendo, você nos dizer, ele faz com que seja necessário, temporariamente, esporadicamente, fazer ajustes nos combinados que foram construídos. Então, a mediação se propõe a esse papel de, quando necessário ou temporariamente, ter um encontro para dizer, está funcionando tudo que foi construído na mediação ou precisamos fazer algum ajuste? Isso é perfeito. É um planejamento dentro do acordo, existe cláusulas de planejamento, dependendo da idade da criança, porque se é um recém-nascido, nós não vamos ajustar as convivências da mesma forma que é para um adolescente ou um pré-adolescente. Então, existem essas cláusulas de planejamento, de reencontro, para ver se realmente está funcionando aquelas convivências. Ok. Então, esse é o grande diferencial quando você me pergunta da mediação familiar para as outras mediações. Na mediação familiar, nós temos um passado, nós temos o conflito e nós temos um futuro. Diferentemente, por exemplo, de um acidente de trânsito, de um conflito de acidente de trânsito. Eles nunca se viram, teve o conflito, resolveu e depois não tem mais, talvez nunca mais se vê, entendeu? Então é muito particular, peculiar, e nós temos que ter todo esse cuidado, que também, Henrique, envolve uma terceira, quarta pessoa. Envolve uma criança, envolve um pai, envolve uma mãe, os avós, que é diferente de um outro conflito. Quando você nos traz aí essa tua fala de que é importante nós termos periodicamente essa revisita aos combinados, me vem aqui inevitavelmente uma pergunta. Nós do direito habitualmente queremos ter a situação resolvida, né? Então, vamos levar esse conflito familiar à mediação, construímos os combinados e, ok, encaminhem para a homologação porque queremos encerrar isso logo. E aí a tua fala me chega aqui, me atravessa nesse lugar de
te fazer uma outra pergunta. Especialmente na mediação familiar, não seria importante que nós construíssemos os combinados, deixássemos aquelas pessoas experienciarem esses combinados, marcarmos uma sessão para que voltem e digam: está funcionando, está tudo ok, ou não, precisamos fazer algum ajuste, para só depois nós encaminharmos para uma homologação? Isso é algo que te faz sentido? Faz muito sentido, Henrique, porque o que eles estão combinando no momento da sessão de mediação, eles não têm ideia se realmente vai funcionar ou não. Então, esse período de experiência de 2 meses, de 3 meses, é fundamental para o genitor, para a genitora, para as crianças, ou se tiver os avós também envolvidos, para ver se eles conseguem se adaptar com esse novo sistema familiar. Porque é uma mudança da família e eles têm que se adaptar, mas não é que eles têm que se adaptar daquela forma que foi colocado na mediação. Vamos tentar agilizar. Se não deu certo isso, a gente pode mudar. E essa suspensão, né, essa experiência é fundamental para as crianças também. É que eu me recordo aqui, quero compartilhar com toda a família do Mediadores Brasil, que numa mediação familiar que conduzi, ao terminarmos a construção dos combinados, eu disse, são várias informações que a gente está trazendo e novos cenários que não foram experienciados ainda por esse pai e essa mãe. Sugiro que nós deixemos eles aplicarem esses combinados para ver se efetivamente vão ter funcionamento, se vão estar ok, para depois a gente voltar daqui. Eu tinha proposto algo em torno de 60 dias, nós checarmos se está tudo ok ou se precisamos fazer algum ajuste. E houve uma resistência bastante grande de um dos advogados. E ele disse: não, isso não se faz necessário, está decidido aqui, vamos encaminhar. Com um pouco de insistência, conseguimos esse período de laboratório. E aí eu disse para eles: doutores, esse acordo pode ter uma característica provisória e a gente torná-lo definitivo tão somente depois da experiência dos pais. E vejam que interessante. Ao retornarmos a uma nova sessão, passado 2 meses, o pai chega e diz: tá tudo perfeito, tá tudo funcionando, mas mediador, eu preciso te dizer uma coisa, tem um ponto que a gente vai ter que corrigir. Eu combinei de pegar o meu filho às sextas-feiras na escola, só que eu nunca tinha feito esse trajeto de trânsito da empresa onde eu trabalho até a escola do meu filho. E eu não consigo chegar a tempo de buscá-lo na escola. Porque realmente o trânsito e o tempo que eu tenho é muito curto, e então eu preciso ajustar isso aqui e combinar que na sexta-feira a mãe também busca ele na escola e eu então o busco no apartamento dela. Um pequeno ajuste, Carol, mas que para aquele pai foi de suma importância. E aí o advogado, o colega, disse: olha só, eu jamais imaginei isso. A partir de hoje, eu vou realmente tomar como padrão concluir o acordo construído na sessão e somente depois de um período de teste que a gente vai efetivar esse acordo como algo definitivo. Então, talvez essa experiência mostre um pouco do que a gente está querendo dizer aqui. Não, com certeza. E como soa mais, como é mais satisfatório para toda a família, como é satisfatório para essa mãe e tranquilizante saber que o pai vai chegar no horário que vai acabar a aula e que o filho também ele vai estar acabando a aula, o pai já está ali aguardando, e para o pai saber que o tempo que ele leva já está garantido. Isso. E ele fica tranquilo. Então, todo esse mecanismo da família, ele consegue ser de forma satisfatória para todos. E esse que é o sucesso da mediação. Tranquilidade, através da escuta ativa que tu teves, né? Através da empatia, se colocar no lugar dele e poder falar assim, vamos ver se realmente isso vai funcionar. Se funcionar, ótimo. Vida que segue. É respeitar a vida como ela é, né? Respeitar a vida como ela é, com certeza. Carol, conta um pouco aqui pra gente, né? Diante dessa tua jornada na mediação familiar,
qual é a importância que você vê nesse instituto para cuidar dos conflitos familiares? E eu te faço essa pergunta porque penso que os conflitos familiares são justamente aqueles que talvez mais causam sofrimento. Porque quando a gente está falando de um conflito familiar, e usando aqui o outro exemplo que você trouxe, podemos ter um conflito no trânsito, mas é com uma pessoa com a qual a gente não tem um vínculo afetivo, né, real. O conflito familiar, ele tem esse outro lugar. Geralmente é com as pessoas que são mais caras para a gente. Então, são conflitos habitualmente dolorosos. Vivemos tempos de muitos conflitos, até porque perdemos essa capacidade de escuta, essa capacidade de dialogar, e hoje temos uma sociedade muito habituada a entregar os seus conflitos para o Estado. Então, transfiro o meu conflito para que me digam o que eu devo fazer diante dele. E você usou aqui uma fala, um exemplo do professor Vesula, onde ele nos diz: não adianta nós trocarmos o juiz pelo mediador. A pessoa precisa passar pela experiência de mediação para que ela se emancipe dessa cultura da delegação e assuma o seu papel de responsabilidade e de, pelo menos esse lugar, levá-la a tentar resolver os seus conflitos. Faço toda essa abordagem para te perguntar: como que você vê a importância da mediação hoje para nós cuidarmos dos conflitos, sobretudo dos conflitos familiares? Eu vejo, Henrique, que o direito de família, como coloquei anteriormente, está em constante mudança. É a área do direito que mais existe mudança. E nós precisamos, nós mediadores, nós advogados, nós do direito, nós precisamos fazer essa mudança de cultura. Porque nós vemos que não está mais, nós estamos vendo que não está mais funcionando. Então não adianta a gente insistir. Você disse que tá difícil, né? Porque as pessoas não têm mais essa escuta. Eles não têm mais, mas nós, seres humanos, nós precisamos isso. Nós precisamos disso. Então nós já estamos percebendo que a sociedade está adoecendo por falta disso. Por falta da escuta. Por falta do olho no olho. Por falta de estarmos juntos. Então essa é uma cultura que a mediação está trazendo, de sentir a pessoa, de estar com a pessoa, de ouvir as pessoas, de ter empatia e de estar mostrando ao direito, ao poder judiciário, que essa cultura é a melhor situação, é a melhor maneira de lidar com as famílias. Mostrar para os advogados, mostrar para uma sociedade de que esse é o caminho. Até porque, né, Carol, vejamos, né? Habitualmente as pessoas delegam os seus conflitos, então, para que um terceiro, nesse caso o juiz, representando o Estado, diga o que deve ser feito. Todavia, quando chega a resposta, não se aceita a resposta. E aí a gente tem no mundo do direito os diversos recursos, né? Então, pedimos ao juiz que responda o que eu devo fazer ou como eu devo conviver com o meu filho, mas quando esse juiz me traz e me diz é dessa forma, eu digo não concordo. E aí peço para o meu advogado que faça recurso e nós ficamos nesse eterno emaranhado onde, para além de perdermos a autonomia, nos deparamos com um sistema que está extremamente abarrotado, letárgico, e que aí o criticamos. Porque ele deveria me dar uma resposta mais rápida. Então nós retroalimentamos um sistema que, se não funciona, é porque eu acho e eu acredito que ele não funciona porque representa não apenas uma instituição, mas a falência de uma sociedade que precisa rever os seus conceitos. E a sua fala é esse chamado, dizendo: vamos construir um caminho diferente. Porque quando você diz se o que está aí não funciona, é por que não funciona? A pergunta é por que o que está aí
não traz a resposta que nós precisamos. Eu acredito, Henrique, que na mediação as partes têm a responsabilidade de tentar solucionar da melhor forma o conflito. Até porque só elas conhecem na profundidade O que a tá realidade. Uhum. Então nós, mediadores, nós somos facilitadores para eles poderem chegar a compreender o conflito da forma mais adequada, através da cooperação eles tentarem solucionar, dando a responsabilidade a eles. No momento que eles conseguem fazer essa transformação de estarem por si só solucionando os seus próprios problemas, aí a mediação é um sucesso. Eu não digo para você que o acordo é o sucesso da mediação. Eu preciso parar aqui para te perguntar, é o objetivo da mediação familiar o acordo? Não, do meu ponto de vista eu não vejo isso. Qual seria? Meu ponto de vista, o sucesso da mediação familiar é quando você percebe que as partes tornaram consciente, tornaram claro o problema, conseguiram ter responsabilidade do que está acontecendo e restaurar a comunicação. Porque eles vão ter problemas, conflitos ou obstáculos ao longo da vida. A gente sempre tem, faz parte do nosso crescimento. E eles vão ter que lidar com isso. No momento que eles saem da mediação, sabendo que eu posso lidar com o meu conflito, eu sou responsável pelo meu conflito, é um aprendizado muito grande. E que no momento que eles vão se defrontar com uma outra dificuldade, eles vão saber lidar de uma forma completamente diferente. Porque daí você não precisa passar para uma terceira pessoa decidir o que a tua família tem que fazer. O que você tem que fazer, a tua esposa fazer, o que teus filhos têm que fazer, o quanto você tem que pagar. É você que vai decidir a sua vida, a sua esposa vai decidir junto, a sua ex-esposa, desculpa, com os filhos, saber como é que vai ser a dinâmica familiar, a nova dinâmica familiar, responsável e transformadora. Eu acho que essa é a questão fundamental da mediação familiar. Faz sentido, tentando aqui fazer um resumo da tua fala, utilizando aí um dos recursos da mediação, nós dizermos que a mediação não é necessariamente exitosa só quando acontece um acordo, mas que uma mediação é exitosa, ela acontece quando esse convite às pessoas olharem para si, olharem para o outro e entenderem que ambas têm uma cota de contribuição para aquele conflito e de que essa experiência, esse percurso feito para transformar aquele conflito para além deste conflito específico, tem que levar esse mediando a uma experiência que possibilite a ele ter mais recursos para os conflitos que ele virá a ter, e aí sim, essa transformação e essa capacitação do próprio ser é o que torna o percurso da mediação, por assim dizer, exitoso? Perfeito. Perfeito. É a questão de transformação, não é um acordo em si que a mediação é exitosa. Eu acredito que nenhuma mediação é inexitosa. Porque no momento em que as partes estão ali, elas vieram, elas tiveram a motivação, esse já é um passo. Eles tiveram um interesse. E se não houver um acordo, as partes eles precisam da pausa. Eles precisam pausar, eles precisam refletir, e não são todas as pessoas que nos vêm procurar que realmente o mais correto é se fazer um acordo. A tua fala me chega nesse lugar de que cada um de nós tem um tempo para construir aquilo que socialmente chamamos de acordo. É isso? É importantíssimo a gente respeitar o tempo, a individualidade de cada um. Eu tive algumas mediações, um processo que me veio, foram 7, 8 mediações. E nós não conseguimos chegar a um acordo.
E eu vi que ali, se a gente fizesse um acordo, se nós fizéssemos um acordo, não ia ser a coisa melhor para todas as partes presentes. Não estavam prontos. Não estavam prontos. E a gente tem que saber respeitar, fazer a leitura corporal, escutar as partes, qual é o momento. E se o momento não estiver certo para eles, aguarda. Ou suspende o processo, dá um tempo, e depois eles, no momento correto, eles procuram os seus advogados ou eles nos procuram para ver o que seria melhor para essa família. Acho que essa fala da Carol é importantíssima e deveria ser ouvido pelo Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário compreenda que não faz nenhum sentido, por vezes, criar uma normatização onde o mediador só será remunerado se construir e efetivar um acordo. Mediação não se trata desse lugar. Não, com certeza. Importantíssima consideração, Carol. Carol, na família do Mediadores Brasil, nós temos sempre muitos mediadores em formação ou mediadores que estão começando o percurso, começando essa jornada essa que você já tem bons quilômetros aí percorridos. Então eu preciso te perguntar e que você entregue para esses nossos seguidores quais são as habilidades, o que é importante na construção de um mediador, que lapidação que ele precisa buscar e, sobretudo, aquele que tem, tal qual você, um olhar dizendo, é na mediação familiar que eu quero atuar, é esse nicho de mercado que eu mais me identifico. Quais são características fundamentais para um bom mediador familiar? Bom, Henrique, eu vou usar uma palavra que eu gosto muito, né? Uma frase. A semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, a habilidade de escuta, trabalhar as suas habilidades de escuta é fundamental para qualquer mediação, conciliação. A familiar ainda mais. E eu digo não só escutar as palavras, escutar o que o corpo está dizendo. O silêncio está dizendo. Isso daí é importantíssimo na mediação. E nós, mediadores, temos que trabalhar essas habilidades. Precisamos trabalhar. Quem quer trabalhar com família precisa trabalhar essas habilidades. Empatia. Tentar se colocar no lugar do outro. Você nunca vai conseguir, porque você tem a sua experiência, nós temos as nossas experiências, mas tentar chegar o mais próximo possível para tentar ajudá-lo. Não julgar. Não julgar. O judiciário já é cheio de julgamento. O tempo todo. E a nossa sociedade é assim. Nós olhamos para a pessoa e nós já estamos julgando. A partir da primeira vista. Nós lemos o processo e já estamos julgando. Ah, essa pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Então nós temos que estar desprovido de julgamentos para a gente poder realizar uma mediação com excelência. E uma questão fundamental é nós mediadores nos conhecermos. Saber do nosso potencial, mas saber das nossas dores. Trabalhar as nossas dores, porque nós vamos estar trabalhando com famílias, com dores, com emoções intensas. Então nós temos que estar nos conhecendo, preparados para enfrentar aquilo que nos apresenta, e a gente só vai poder trabalhar com a dor do outro se a gente souber trabalhar as nossas dores. Preciso pegar um gancho aqui nessa tua fala. Quando você traz essa observação de que o conflito familiar por si só é um conflito que chega para o mediador carregado de emoções, carregado de sentimentos, e você diz, precisamos estar bem para poder mediar uma situação com tamanha carga emocional. Quem cuida de quem cuida? Ou seja, eu, mediador. Porque para mim o princípio da neutralidade, ele sempre foi um princípio que eu contestei muito.
Acho que nós, enquanto mediadores, precisamos ter a imparcialidade. E esse radar precisa estar ligado o tempo todo. Mas neutros, eu acredito que é algo muito mais hipotético, muito mais de manual do que de realidade. Porque óbvio que todas aquelas falas, todos aqueles sentimentos nos atravessam em algum momento. Bom, como que eu, mediador familiar, faço para que eu consiga lidar com tudo o que eu vivencio numa sessão de mediação? Ou volto à minha fala. Quem cuida de quem cuida? Bom, essa é uma pergunta importantíssima, Henrique, porque é importante a gente se cuidar. São muitas emoções, são intensas, e se a gente não se cuidar, a gente não consegue trabalhar com a mediação familiar. Eu, na mediação familiar, quando existe uma emoção intensa, já presenciei muito, até essa semana eu tive uma parte que se emocionou bastante. O que acontece comigo? Eu coloco meu chapéu de mediadora e eu sei que no momento que ela está emotiva, existe aquela dor. E se existe aquela dor, provavelmente aquela dor é uma das causas daquele conflito. A gente tem que trabalhar de uma forma muito cuidadosa com essa dor. Provavelmente ela vai trazer questões que a gente pode estar encaminhando para a gente solucionar esse conflito. Então eu não posso deixar escapar essa dor. E eu tenho que valorizar. E eu tenho que trazer à mesa. E eu trago. Então, como esse é o meu papel de mediadora, eu trabalho com a razão no momento que ela está me trazendo isso, e eu sei que eu não posso perder. Porque se eu perder, o caminho vai ser levado ao outro, ao racional, e não é o papel da mediação. A gente tem que trabalhar com as emoções das pessoas, cuidar delas. É esse o nosso diferencial. Nós estamos trabalhando com seres humanos e eles são isso. Então, eu cuido do racional, do papel que eu tenho que fazer como mediadora. Eu trabalho ali, tô com o meu chapéu de mediadora, faço o termo, junto o termo, e depois da sala, depois que eu saio, daí vem o nó na garganta, daí vem a lágrima, daí vem o rever toda a história de como aconteceu e como foi lindo ou como foi difícil, como eu tive que cuidar muito aquela dor, porque a gente tem que saber cuidar aquela dor, porque não pode sair pior do que chegou. Tem que ter um cuidado muito grande. Então, é essa a maneira que eu trabalho com as emoções intensas na mediação. É um trabalho que eu tenho que estar ali racionalmente e eu não posso me deixar envolver, porque aquilo dali é da pessoa que está nos trazendo, são das partes que estão ali, não é meu. Ela está ali por um motivo, por uma escolha dela. Eu não tenho nada a ver com isso, mas pega, é o que eu te disse. Depois da sessão, eu realmente, às vezes, me cai assim, eu penso assim, nossa, não foi fácil, mas faz parte do ser humano. É esse o nosso trabalho. É isso que eu adoro trabalhar. É essa dinâmica. E quando a gente se conecta com essa emoção, quando a gente percebe essa emoção, é o despir de uma parte que acredita no teu trabalho. Que ela sabe que ela pode estar ali de forma confidencial para você. E que ela está acreditando que você vai poder ajudá-la. E a gente não pode deixar escapar isso. Você fala de uma responsabilidade muito grande do mediador e que essa conexão existe quando essa pessoa, quando esse mediando se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, trazendo à tona todas as suas emoções, sabendo que elas serão cuidadas por esse profissional que está ali conduzindo a mediação. Família, talvez nem todos vocês conheçam Caroline, mas Caroline, para além da formação em Direito, também tem uma formação em Psicologia, e isso fica bastante claro aí durante a tua fala. Caroline, Carol,
preciso te perguntar. Para nós, mediadores, que trabalhamos com conflitos e trabalhamos com todas essas emoções, você acha que é importante nós termos uma rede de apoio, e eu falo talvez entre colegas mesmo, como uma alternativa para nós conversarmos quando nos complicamos diante de algum contexto, ou talvez possamos, àqueles que faz sentido, termos um acompanhamento terapêutico para que a gente consiga se reconstituir diante da nossa vida diária, diante do nosso fazer? É essencial, Henrique. O nosso trabalho, ele precisa que os mediadores estejam o tempo todo conversando, trocando ideias, trocando experiências, porque eu, como mediadora familiar, toda mediação que eu saio, existe algo diferente, existe um crescimento diferente, existe uma transformação minha como mediadora. E isso daí é fundamental que exista essa troca, porque o que eu experienciei, o outro pode vir a experienciar, ou o que o outro está experienciando, ele pode vir a trocar comigo e a gente crescer ainda mais o nosso conhecimento para ajudar as pessoas. É muito interessante, porque no meu livro eu inclusive trago em algum momento que eu acredito que nenhuma mediação chega para nós mediadores ao acaso. Porque é uma troca. Embora a gente esteja ali desempenhando um ofício, né, atuando profissionalmente enquanto mediadores, aprendemos muito com cada uma das mediações. E eu gosto muito dessa tua abordagem, Carol, de dizer, ao final da sessão, eu revisito todo o caminhar para que eu possa compreender como trabalhei, o que fiz, o que eu poderia talvez ter feito diferente. É isso mesmo? Você gosta e também te faz sentido? Eu uso isso como regra, né? Não termino um dia de mediações sem, ao final, recuperar tudo o que experienciei e dizer, para além das avaliações profissionais, dizendo, poxa, naquele momento, talvez aquela pergunta eu poderia ter elaborado um pouco melhor, ou poderia ter feito uma pergunta diferente. Claro, isso é um crescimento profissional para todos nós, mas, sobretudo, também tenho o meu momento de reflexão, depois de um dia de trabalho, pensando, o que eu aprendo enquanto ser humano, enquanto Henrique, enquanto pessoa, com tudo que eu experienciei no dia de hoje? Isso é fundamental, eu faço sempre, eu faço todos os dias que eu trabalho com mediação, ou quando eu não trabalho com mediação também, né? O que eu fiz nesse meu dia, o que eu cresci, o que eu aprendi, o que eu poderia ter feito diferente, ou quando eu tenho alguma dúvida, eu entro em contato com um amigo, com uma amiga, ou com a supervisora também, pergunto, tá certo essa abordagem que eu tomei? Porque foi a abordagem que eu tinha no momento, que eu senti no momento que era importante eu colocar. Então, ou sim, é esse o caminho, ou não, você poderia levar para outro caminho. É verdade. Então, é um eterno aprendizado. A mediação, ainda mais com família, como eu te disse, que está em constante mudança, é um eterno aprendizado. E a gente tem que buscar especialização a cada dia, conhecimento, através da observação, sempre para poder dar assistência às partes que querem nos procurar, querem ajuda, precisam de ajuda, para a gente mudar paulatinamente a cultura do direito. E como é importante, né, Carol, esse espaço de compartilhamento do nosso fazer com os colegas, né? E, obviamente, que justamente foi pensando nisso que o Mediadores Brasil surgiu, com esse espaço da comunidade de mediadores, de conciliadores, no sentido de nós podermos trocar experiências aqui. Porque eu, enquanto Henrique, sentia muito essa solidão quando eu atuava no Sejusc. Como é que será que estão mediando lá no norte, lá no outro estado? E justamente esse espaço me possibilitou entender as várias nuances da mediação. E quando eu digo compreender as várias nuances da mediação, Carol, recupero aqui da tua fala, por exemplo, as diferenças culturais.
que elas não existem somente de um país para outro. Vivemos num país continental, onde a mediação que nós praticamos aqui em Santa Catarina se difere da mediação, por exemplo, praticada em Salvador, por características culturais daquele povo, se difere, nossa, em grande grau de uma mediação feita com uma comunidade ribeirinha do Rio Amazonas. São particularidades culturais dentro de um próprio país tão importantes e que nos ensinam, enquanto mediadores, a podermos ter um conhecimento ampliado e podermos trocar essas experiências entre colegas. Então, gosto demais desse espaço de compartilhamento. Carol, já nos direcionando aqui para o final do nosso bate-papo, eu gostaria de ficar aqui contigo horas, mas a gente tem um limitador aí do tempo. Eu preciso te perguntar uma coisa. Quando eu falo contigo sobre mediação, eu vejo olhos brilhando aí. Eu vejo olhos marejados com uma emoção que a gente percebe que a mediação está em ti, ela pulsa em você. O que te faz permanecer na mediação e, sobretudo, na mediação familiar? O que é que gera esse encanto que a gente percebe tão claramente quando a gente conversa contigo? Eu acredito que é acreditar no indivíduo, acreditar no ser humano, saber que ele tem o potencial de transformação, acreditar que ele pode ser responsável pelos seus conflitos e que a partir da mediação existe a chavezinha, a transformação, que ele a partir dali, de uma ótima experiência, ele vai conviver com seus conflitos, com seus obstáculos de uma forma diferente. Não demandar o conflito para uma terceira pessoa resolver por ele. Isso daí que eu vejo que se eu mostrar, se eu trabalhar com as partes, com os advogados, realizar um trabalho bem feito, cada um que sair dali vai ser uma sementinha plantada que vai poder ter uma experiência boa e vai poder ter o retorno de que realmente, a gente pode voltar, pode tentar realizar a mediação. Vamos tentar fazer a mediação, que ali está dando resultado. E transformar vagarosamente essa cultura de acreditar, de transformar o ser humano. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu gosto tanto da mediação. A gente pode transformar o judiciário a ter uma compreensão melhor, especialmente no direito de família. As famílias, elas têm que estar presentes e elas mesmas desenvolver a sua dinâmica, a sua nova dinâmica familiar. Eu acredito muito nisso. Carol, é imprescindível, né, que a gente pegue essa tua fala e traga aqui para um contexto real. Diante das tuas palavras, eu talvez ouso afirmar, e me corrija, por favor, se eu cometer qualquer deslize, você não está na mediação por uma questão financeira. Você atua majoritariamente na mediação judicial, e a mediação judicial ainda, eu não diria só a mediação judicial, a mediação nesse país ainda não remunera adequadamente os profissionais que atuam. Então, quando eu te vejo falando isso, me parece que você está muito mais sintonizada acerca de um legado que você quer deixar, de uma contribuição que você está dando enquanto pessoa, enquanto mediadora, para a sociedade, para essa transformação, para que essa sociedade que está ali fora, que por vezes a gente tanto tem questionado se é a sociedade que nós gostaríamos de ter, e habitualmente as respostas que eu tenho colhido sendo sempre negativas, não é essa, eu gostaria de uma sociedade diferente. Me parece que o teu fazer vem nesse lugar de dizer, vou dar a minha cota à parte para que essa transformação aconteça. Então eu te pergunto, é um legado? É uma missão? É isso que te impulsiona a continuar e continuar fazendo para além de outras considerações, como
a valorização do próprio trabalho, a remuneração adequada para o teu fazer? Henrique, eu acredito muito que eu tenho uma responsabilidade como ser humano. E eu não posso deixar, se eu tenho esse conhecimento, eu não posso deixar de fazer. É uma obrigação minha. Independente da onde vai chegar, a proporção que vai tomar, se é uma pessoa, se é uma família, se é ajudar com a mudança cultural, independente. Eu estou fazendo porque eu acredito nisso. Para mim, essa é a forma mais correta de estar trabalhando com as pessoas, com as famílias. E tendo esse conhecimento, eu tenho a responsabilidade, eu tenho o dever de estar passando isso. Eu sou uma pessoa que eu só tenho que agradecer o conhecimento que eu tive e a possibilidade de estar fazendo isso para as pessoas. Então eu não tenho como não fazer. É uma obrigação. É uma forma de estar agradecendo tudo o que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho hoje. Eu tenho que estar passando para as pessoas, porque as pessoas não têm, às vezes não têm conhecimento. Elas não tiveram a chance de ter essa pausa para pensar que poderia ser diferente. Meus caros, Carol, a tua fala me chega muito forte. E quando você diz, né, eu estou dando a minha cota parte, eu estou entregando ou devolvendo à própria sociedade aquilo que me é possível, eu penso que se todos nós fizéssemos, porque todos nós temos a contribuir com alguma coisa para essa transformação que a gente precisa ver acontecer, eu acredito que nós temos uma força que juntos pode sim criar uma nova realidade. E aí eu me lembro daquele exemplo, né, tão clássico, mas que vale a pena a gente recuperar aqui. Quando questionado o beija-flor, por que ele corria do lago até a floresta que pegava fogo e levava no bico uma gotinha de água e jogava naquele fogo, questionado foi que diferença aquilo faria para aquele incêndio daquela proporção, ele disse, é o que eu posso fazer e eu o farei. Então acho que é sobre isso. É cada um de nós dar a sua contribuição para que possamos criar uma sociedade que nos faça mais sentido. Com certeza. E Carol, tenha certeza que para além do teu fazer lá nas mediações, hoje você também está entregando um fazer importantíssimo para toda a família do MB. Colegas nossos, alguns já mais experientes, outros que estão começando a jornada, outros que estão em formação, e que todo esse teu saber, todas essas tuas palavras, com certeza ocupam um lugar importante para que se sintam acolhidos e, sobretudo, que tenham um combustível para continuar nessa jornada de transformação que nos é desafiadora. E que a gente, me parece, e eu tenho tanto dito isso, caminhar em companhia faz mais sentido. E caminhar em boa companhia faz mais sentido ainda. Então, muito obrigado, Carol, por esse momento, por essa oportunidade. E que você venha mais vezes, né? Vamos ver se a gente consegue combinar aqui momentos outros que a gente possa tomar mais café juntos aqui na sede do MB. Isso, Henrique, eu fiquei muito feliz pelo teu convite, muito obrigada, foi uma conversa muito gostosa e eu espero que todos possam aproveitar da melhor forma possível essa nossa conversa e leve adiante, né, a mediação familiar e conheça cada vez mais e ajude cada vez mais as pessoas que vêm procurar. Qualquer coisa, é só chamar. Obrigada. Da mesma forma. Família do Mediadores Brasil, muito obrigado aqui pela companhia, é sempre uma honra estar na presença de todos vocês. E fica aqui o convite para quem quiser nos visitar aqui na sede do MB em Blumenau, serão todos muito bem recebidos. Um beijo no coração e até breve.